Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto bem provocador sobre as dinâmicas de poder nos relacionamentos. É uma perspectiva, vamos dizer, controversa sobre comunicação, sobre psicologia, enfim, vamos dar uma olhada no que esse material tem a dizer. Para começar, a fonte já chega com uma analogia bem forte, sabe? É sobre aquela sensação de ser a última pessoa numa festa, um sentimento de abandono. E o texto diz que é exatamente isso que muitos homens sentem, mesmo com a parceira ali, do lado. É um ponto de partida que, nossa, já define o tom de toda a discussão. E é a partir dessa ideia de abandono que a fonte apresenta o que chama de o homem que encolhe. E aqui está o centro do problema, segundo o texto. Um homem que aos poucos vai perdendo a própria identidade, a confiança dentro do relacionamento. É um declínio que acontece bem devagar. Olha só essa linha do tempo que o texto descreve. Com 6 meses, ele já está pedindo permissão para sair com os amigos. 1 ano depois, está se desculpando até por existir, né? E com 2 anos, ele nem lembra mais quem era antes dela. É descrito quase como um processo de reprogramação da personalidade. A metáfora que o texto usa aqui é bem visual. Pensa assim, enquanto o homem encolhe, a mulher ganha uma espécie de coroa de controle. E a consequência disso, segundo o autor, é que ele se torna um servo. E ela passa a sentir nojo da fraqueza que ele mesmo permitiu que acontecesse. Mas tá, por que esse declínio acontece? A fonte dá um diagnóstico e ele gira em torno do conceito de testes. Vamos entender como isso funcionaria? E aqui a gente tem a definição exata do que o material chama de paradoxo do teste. A ideia é que existe uma contradição aqui. O objetivo do teste é checar a força, mas o processo em si, de ser testado o tempo todo, acaba minando essa mesma força. Esse slide deixa o conflito bem claro. De um lado, o propósito, a intenção é ver se ele é forte. Do outro, o efeito na prática, que é descrito como uma erosão, é o enfraquecimento gradual. É tipo aquela história da água mole em pedra dura, sabe? E aqui, a gente chega no ponto central do paradoxo. O texto afirma que a mulher acaba sentindo ressentimento por essa fraqueza que, ironicamente, as próprias ações dela teriam ajudado a criar. É a conclusão amarga dessa dinâmica. Ok, depois de apontar o problema, o texto vem com a solução. São táticas bem específicas que ele chama de armas verbais, feitas para reverter esse jogo. Vamos conhecer. Basicamente, são essas 3 as táticas recomendadas. Primeiro, quebrar a ideia de que ela é única. Segundo, mostrar que a possibilidade dela ir embora não assusta. E terceiro, neutralizar o que o texto considera a arma final dela. Agora vamos ver cada uma em detalhe. A primeira arma verbal é essa frase aí. A ideia, segundo o texto, não é ser maldoso, mas afirmar que ela não é tão diferente assim, que ela não é a exceção à regra que talvez pense ser. E a lógica por trás disso, de acordo com o autor, é justamente atacar essa crença de ser única, de não ser como as outras. Ao dizer que ela é previsível, a fonte alega que isso abala um pilar central da imagem que ela tem de si mesma. A segunda tática, olha esse exemplo. Ela ameaça ir embora, o que seria uma ferramenta de poder, e a resposta não é medo, não é desespero. É uma indiferença que, teoricamente, desmonta a jogada dela. Eu tenho planos de qualquer maneira. E aí, segundo o texto, a dinâmica de poder vira de cabeça para baixo. A realidade dela, que era toda construída na ideia de que ele morre de medo de perdê-la, essa realidade simplesmente desmorona quando a ameaça não funciona. A terceira tática vai direto no que a fonte chama de superpoder dela. A frase dita assim de forma casual tem o objetivo de diminuir o que seria a maior fonte de poder dela na relação. E a metáfora que a fonte usa aqui é bem forte. A ideia é pegar o que ela acha que é a sua arma suprema e mostrar que, na verdade, para ele, é só uma arma de brinquedo. O impacto psicológico disso, segundo o texto, seria devastador para o ego. Agora, vamos sair um pouco das táticas específicas e olhar para a filosofia por trás de tudo isso. É sobre controle emocional, sobre não reagir. O conceito-chave aqui é não reatividade. O texto argumenta que o verdadeiro poder na dinâmica é conseguir se manter estável, calmo, enquanto a outra pessoa está no que ele chama de caos emocional. O material até tenta dar uma justificativa meio científica para isso. A alegação é que a calma do homem durante um conflito teria um efeito biológico direto nela, acalmando o sistema nervoso dela. Então, no fim das contas, o ponto é este. O objetivo final que o texto apresenta é atingir um estado de não precisar do outro emocionalmente.
A posição de maior poder, segundo o argumento, é de quem precisa menos do relacionamento para se sentir inteiro. E para fechar, o texto faz uma coisa interessante. Ele para de chamar essas táticas de armas e as apresenta de um jeito completamente novo. O argumento final do autor é que essas frases não são ataques, não são manipulação. Elas seriam, na verdade, declarações honestas sobre como a relação está. É sobre expressar uma verdade que, segundo ele, foi simplesmente ignorada por muito tempo. E o material termina com essa pergunta bem provocadora. A questão não é sobre ter raiva, é sobre ter indiferença e ter uma verdade. A análise deixa essa reflexão no ar, colocando a bola de volta para quem está lendo decidir o que fazer com isso.